Pai do Senhor, povo, bora ler a Bíblia hoje. Nós vamos ler segundo livro de Crônicas, capítulo 3 e capítulo 4. Salomão constrói o templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do mês do quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala da entrada de frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro. Da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntamente 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. Desse igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo fez 2 colunas, cada uma com 8,10 metros de altura, e um capitel de 2,25 metros. Fez conjuntos de correntes entrelaçados e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas da frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna do norte de Boaz. Vamos continuar, agora nós vamos ler o capítulo 4 do segundo livro de Crônicas, a mobília do templo. Eu amo essa versão, porque a gente lê uma outra versão, fica tão difícil entender os côvados, né, a dimensão, e aqui a gente entende também os detalhes, né, é muito interessante. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo, chamado Mar. O tanque media 4,5 metros e uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixou na borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touro. Havia cerca de 20 figuras por metro em cada circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o oeste. Para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, mais ou menos isso. E sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade de cerca de 60 mil litros de águas. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios. Para os holocaustos, colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar.
fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que haviam recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze, chamado Mar, foi colocado perto do canto sudeste do templo. Urão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Urão-Abi terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça, no alto das colinas, os 2 conjuntos de corrente entrelaçados que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitava os capitéis no alto das colinas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Urão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do lugar principal do templo, revestidas com ouro. Porque a gente, além de entender a história, de entender tudo o que aconteceu, é muito entender que hoje nós somos o santuário, né? Nós somos a casa de Deus. E ouro, na palavra de Deus, ela vai denotar ouro puro, maciço, quer dizer pureza, santidade, santificação. E nós temos que ter isso na nossa vida, santidade, buscar a santidade. Isso que é ouro para Deus, isso que é valioso. Quando nós nos separamos das coisas que o mundo dizem ser comum e nos aliançamos no Senhor, né? Então, que em nome de Jesus nós possamos, nesse dia, nos aliançar ao Senhor e obedecê-lo e nos separarmos e ter uma vida que não importa, nós vamos cumprir o que essa palavra diz, apesar da nossa vontade. Papai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo seu cuidado, pela vida, pela saúde e pedimos, Senhor, nós queremos nos santificar. Nós te amamos, te adoramos, queremos caminhar contigo, o Senhor é incomparável. Fica conosco, livra-nos de todo mal, abençoe esse dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Santifique, viva uma vida de santidade. Santidade é o Senhor. Isso lhe agrada. Isso enfeita esse templo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.